Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você acompanha toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região neste início de semana, depois de um final de semana de temperaturas mais amenas, né? Eu, pelo menos, senti até aquele friozinho, que eu gosto, né? Particularmente, mas também a gente teve aí vários registros, né? De localidades com bastante chuva, principalmente no litoral norte, né? Ubatuba aí, pessoas desalojadas. Mas, Mônica Maria, conta pra gente aí o que os meteorologistas prevêem para hoje, segunda-feira. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas, pois é temperatura mais amenas mesmo e até deu para sentir um friozinho. E para hoje, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com muitas nuvens durante todo o período, mas sem chance de chuva. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, segunda-feira também deve ser de sol com algumas nuvens e com pequena chance de chuva. Mínima de 16 e máxima de 25 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, a previsão indica dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 12 e máxima não deve passar dos 20 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. E o Dia Mundial da Saúde, comemorado neste dia 7 de abril, é uma data criada em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. Muitas pessoas consideram-se saudáveis quando estão sem nenhuma doença, porém, a falta de enfermidade não significa a presença de saúde. Dizer que uma pessoa está saudável requer análise de um conjunto de fatores, tais como qualidade de vida e aspectos mentais e físicos. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde aprovou um conceito que visava ampliar a visão do mundo a respeito do que seria estar saudável. Ficou definido então que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A saúde deve ser vista, minha gente, como uma forma de total bem-estar que é conseguido não só por meio de tratamento de doenças ou de sua prevenção, mas também de qualidade de vida. E algo que ajuda muito a chegarmos neste nível de ter esse tipo de saúde é a prática de atividade física. Por mais que ainda hoje muitas pessoas sejam resistentes, existem comprovações de uma vida de atividade física regular que faz total diferença na vida do ser humano e em qualquer faixa etária. Pensando nisso, preocupado com o bem-estar e com a saúde da população, a Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos realiza uma tradicional caminhada que vai ser neste ano de 2025, no próximo domingo. E claro que você é convidado a participar deste momento, onde além da sociabilidade, você terá a oportunidade de praticar atividade física. E hoje nós vamos conversar sobre estes assuntos: a saúde, a prática de atividade física, a importância da sociabilidade. E você, claro, é convidado a participar conosco. O que você tem feito pela sua saúde? Participe pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. A sua interação é muito importante para nós. Abre aspas.
E para conversar conosco sobre este assunto, com muito carinho, nós estamos recebendo aqui no programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista e presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, e também a doutora Érica Montalvão, ginecologista e vice-presidente da APM aqui de São José dos Campos. E eu quero já começar dando boa tarde para o Dr. Walter. Dr. Walter, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova, o senhor que já é de casa, mais uma vez, é uma alegria tê-lo conosco. Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes aí, que são mais amigos do que ouvintes, né? Sim, sim. Outro dia eu tava aí no meu consultório, inclusive, 2 pacientes minhas falaram, olha, eu vou ouvir de novo, hein? Que bom, tá vendo? Então, é sempre um prazer estar aqui conosco e principalmente falar sobre saúde no Dia Mundial da Saúde. Pois é, uma data muito importante. Doutora Érica também, pela primeira vez aqui na Rádio Canção Nova, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. E o que o Dr. Walter falou, que canal bom pra gente poder falar sobre saúde. Sim, e assim, né, como é interessante, né, eu tava comentando com vocês que a gente vai pesquisar, preparar a nossa pauta, né, e Deus é maravilhoso que coincidiu a data, né, que a gente passou, nem tinha percebido que era o Dia Mundial da Saúde, mas para falar sobre algo que vai muito além, né, da ginecologia, no caso da doutora, né, da questão da saúde do intestino, é a gente entender esse conceito. E eu fiquei admirada com essa questão da Organização Mundial da Saúde, de ter uma visão diferente de saúde, né, porque quantas vezes nós achamos, não, mas eu não tô sentindo nada, tá tudo bem, sou super saudável, né, quando na verdade, sem a gente perceber, a gente vai adoecendo, não por uma enfermidade física às vezes, né? Mas porque você não se socializa, você não faz uma atividade física, sua vida é aquela coisa assim monótona, né? Levanta, come, bebe, dorme e não faz nada de diferente. Sem você perceber, tá ficando doente. E aí eu até gostaria que vocês comentassem sobre isso, dentro da experiência de consultório de vocês, da experiência profissional. Vocês percebem que as pessoas estão mais atentas, que saúde é muito mais do que não ter uma enfermidade? Doutor, Érica, fiquem à vontade, por favor. A gente até costuma falar muito que a gente tem 2 conceitos. Um é de prevenção de doenças, né? E outro de promoção de saúde. Sim. Então, na verdade, quando você comentou, né, que a gente está falando de saúde antes de ter a doença, esse é o conceito nosso. Quando a gente estimula as atividades físicas, por exemplo, né? Então, a gente entende hoje que saúde é uma maneira mais globalizada. Sim. Aquele conceito que a gente tinha de saúde só orgânica do corpo já mudou-se. Hoje a gente entende que tem a mens sana in corpore sano, né? E a gente até me arrisco a falar um pouco mais, já que a gente está nessa nossa rádio tão querida, da saúde espiritual também, né? Sim. Então a gente sabe que a gente tem que cuidar de todos esses âmbitos para ter uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Doutora, e a senhora dentro do consultório percebe que as mulheres, né, estão atentas a isso também? Historicamente, mulher já cuida um pouco melhor do que os homens da saúde. Graças a Deus, né? Então elas adoecem menos ou descobrem antes para conseguir tratar, né? Sim. Mas questão de prevenção, tem muito se falado no consultório e hoje entre os homens também, lógico, a população em geral, né, tá falando mais da prevenção. Porque a ausência de doenças não quer dizer que não tenha o início da doença sendo instalada, porque ela não chega já a doença instalada de um dia para a noite. Sim, né? Verdade. É devagar, é lenta, e aí você prevenindo, a gente consegue pegar muito antes de se transformar numa doença. Com certeza. Se tiver, né? Sim, e é muito interessante, né, porque eu me lembro aí, né, que muitas pessoas, acho que tem mudado esse conceito, né, mas as pessoas falam, eu não vou no médico nada, caçar doença, né, o pessoal fala, principalmente lá em Minas, né, eu escutava muito, eu não vou procurar nada não, caçar doença, né, e a gente vê que as pessoas têm mudado isso, porque é muito além de caçar uma doença, mas aí você ir lá, fazer um exame, né, nem que seja uma vez por ano, tem pessoas, graças a Deus, né, que realmente são aí pessoas super saudáveis, mas é muito além disso, porque a gente percebe como os resultados de uma doença, quando descoberta no início, tem melhores resultados no tratamento ou mesmo até na cura, não é assim que funciona? A gente, na verdade, eu até acho que a gente deveria não caçar doença, caçar a saúde, né? Boa, doutora, é isso mesmo, né? Eu acho que quando você vai no médico, a bem da verdade, você pode pensar dessa maneira, vou caçar a saúde, e aí o que eu vou fazer? Eventualmente, se eu encontrar uma doença, não é porque eu tô
eu tô indo que eu tô encontrando, já ia acontecer. Agora, se eu não encontrar nada, é porque eu já tava fazendo o meu papel mesmo e eu encontrei saúde na prevenção. Né? Sem dúvida. Agora, conta um pouquinho pra gente, em relação a essa questão da gente falar, né? A gente hoje vem trazer aqui o presidente e a vice-presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, a nossa parceira também na evangelização, porque evangelizar também é falar de saúde, é falar pra você o como é importante, né? Porque eu falo que você evangeliza com a sua vida. E para você conseguir fazer, você precisa estar saudável, precisa estar bem, né? E aí, mais uma vez, a gente está nessa parceria aí, dentro aí dessa expectativa de qualidade de vida, né? As pessoas estão mais atentas também, quando tenho certeza que o Dr. Walter, também a doutora Érica, quando chega algum paciente lá, vocês falam, olha aí, tá fazendo isso, o que você faz? Tá? E atividade física? Porque hoje em dia, qualquer profissional que a gente vai, todo mundo fala, e aí, você faz atividade física? As pessoas têm aceito melhor, porque a gente percebe uma resistência ainda de algumas pessoas, não é, doutora Érica? Na verdade, a gente tem falado mais, eu acho que a medicina está numa vertente mais ativa em relação à prevenção, né? Isso o Dr. Walter deve ter observado também no consultório. E a gente não tem falado só da atividade física, tem falado da alimentação, tem falado do sono, das relações pessoais e familiares. Então, tudo junto a gente consegue chegar na atividade física. Mas ainda não tem o resultado que a gente gostaria, né? Quando a gente, por exemplo, um tabu que eu tenho muito grande, vou operar um paciente, sempre me perguntam, mas a gente pode fazer alguma atividade física agora que está doente? Aí eu falo, não pode, deve. Deveria ter feito antes, né? Até no momento mesmo. Vamos supor que a gente vai operar uma pessoa que tem um câncer de intestino, né? No momento diagnóstico, uma das etapas pré-operatórias comigo é fazer educação física e preparatório físico. Sério, doutor? Porque a gente já começou a estudar há uns bons 13 anos que, comparativamente, pacientes que têm uma atividade física prévia e tem um perfil melhor de resistência, no pós-operatório vai muito melhor. Tanto para poder cicatrizar, quanto para poder receber eventualmente radioquimioterapia. Nossa. Então a gente tem feito isso há um bom tempo, já há 13 anos a gente tem isso como uma verdade. E na minha prática diária, particularmente, todos os meus pacientes têm que fazer um protocolo de treinamento, junto com a minha nutricionista também, que faz um preparo de dieta bem bacana. Eu fico admirada, sabe? A doutora até comentou essa questão que a medicina ela tem mudado, ela tem olhado de um jeito diferente para o ser humano, e eu acho que é exatamente isso. E não só para o ser humano, mas para a sua especialidade. Eu acho que isso é encantador, porque a doutora aqui está como ginecologista, o doutor Walter está aqui como coloproctologista, né? E a gente vê realmente essa união das especialidades, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas a paciente chega para a doutora, doutora, eu tô com o intestino preso e a minha situação é essa, eu não sei mais o que eu faço, e também atrapalhando na minha questão, né, íntima, minha questão de relacionamento, e aí a doutora, né, tem essa visão, não, mas peraí, então nessa parte pode te ajudar até aqui, daqui pra lá é com um especialista. Eu acho que é ter esse entendimento de uma saúde multidisciplinar, né, e quantas vezes a gente não vê aí, eu acho que a questão da saúde mental é algo também que, né, a gente sabe que nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, as pessoas têm um olhar diferente sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, porque nós não somos uma única coisa, né, nós somos um conjunto. Eu falo que aqui dentro é uma estrutura de uma máquina. Deus é perfeito. Cada pecinha ali tem sua função. Mas se uma não funciona bem, a outra não vai funcionar também, né, doutora? Em relação a toda essa visão, essa mudança da visão da medicina, e os consultórios hoje, a gente está abordando mais esse assunto. Eu quero falar assim que vale a pena a gente reforçar em relação à alimentação. Diminuição de ingestão de açúcares processados, né, Dr. Walter? Ele que a parte gastro e procto é tão importante, e na ginecologia, a gente abordando isso, a gente consegue direcionar para o colega até com um caminho menos pesado para ele seguir a rotina da atividade física, né? Mas os estudos estão vindo que a glicemia, a insulina aumentada tem dificultado e piorado quadros, né, de doenças já que o paciente já é exposto. Sim. Então, se a gente não abordar isso no consultório, vai dificultar sempre qualquer resultado de cura ou de melhora que a gente queira produzir. Com certeza. E essa união, assim, das especialidades faz diferença, não faz, doutor? Isso é importantíssimo, né? A gente não é o dono da verdade, primeiro de tudo, né? E segundo que
a gente tem uma possibilidade hoje de estudos muito focados em cada sua área de atuação. Então, quando a gente soma, na verdade, um exemplo, eu e ela operando endometriose, é uma coisa que é um ganho fundamental, né? Muitas vezes a gente opera uma endometriose que tem eu, ela e mais um urologista, né? Então são 3 cirurgiões especializados. Sim. Então isso eu acho que só tende a ganhar. Mas eu estava pensando numa coisa que você comentou, que eu achei legal, Vanessa, sobre a saúde mental, né? Acho que nós estamos numa época que a gente tem que ter muita atenção também nisso, muito, né? Eu vejo que assim, as pessoas talvez não tenham aumentado o número de doenças mentais, mas tem se aparecido mais. E a minha grande tristeza é a gente não ter tempo de ajudar essas pessoas, né? Então eu vejo que assim, para quem está em casa conosco, eu espero que não esteja nessa situação agora, mas se estiverem numa sinuca de bico e estiverem muito tristes e depressivos, contem com a gente, ou então pelo menos se abram com quem está próximo de você. Eu acho que o grande pulo do gato é a gente soltar a válvula de escape, né? Sim. Muitas vezes a gente fica agoniado sozinho e aí não dá conta, né? Não dá. E aí quando vê, já foi, a gente perde uma pessoa querida porque ela não conseguiu falar com ninguém, né? Então acho que é importante isso. E o gancho que eu dou para a saúde intestinal é esses embutidos e esses todos processados que a Érica comentou. A gente sabe que eles têm total relação com a ansiedade hoje, né? Nossa, então, é verdade. Todas as pessoas que em casa têm um costume, por exemplo, de comer muita bolachinha recheada, muita fritura e salsicha, etc., recomendo que deem uma segurada, porque se você tem sintomas de ansiedade ou até depressão, grande chance disso estar tendo relação com essa alimentação. E o contrário é verdadeiro. Começou a se alimentar melhor, com alimentos mais positivos e nutricionais, reais, funcionais, provavelmente você vai sentir que a vida vai começar a andar automático sem você perceber. Que legal, olha só. E você pode participar conosco também, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Manda pra gente a sua mensagem de texto, de áudio. E aí, você tem cuidado da sua saúde, né? Qual que tem sido o seu olhar para a sua saúde? Você, sempre que pode, aí tá fazendo alguns exames, tem se observado, porque eu acho que é algo muito importante também a gente se olhar, né? E a gente usa a desculpa da correria do dia a dia em tudo, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Imagina, eu vou ficar lá esperando a vontade no banheiro, eu não vou procurar não, ginecologista, nossa, uma vez por ano já tá ótimo, tô sentindo aqui um negócio, vou tomar um remedinho aqui da minha mãe, que vai dar tudo certo, né? Eu falo, a gente sempre usa essa desculpa da correria do dia a dia, mas sem perceber, se você talvez olhar no seu celular hoje, fazer aí uma análise de quanto tempo você ficou numa rede social, você ficou muito mais do que você ir numa consulta e buscar um profissional, né? E a gente tem que ter esse olhar, porque se a gente não perde, entre aspas, o nosso tempo agora buscando um profissional ou entender sobre esse sintoma, a gente pode perder outras coisas, né, doutora? Na verdade, eu costumo dizer assim, olha, se a gente não faz, eu já falo em relação à atividade física, se a gente não faz atividade física para ter saúde, quando você estiver doente, você vai ter que correr atrás da atividade física, né? Não vai ter saída. Não vai ser nem opção mais, né? Vai ser obrigatório, né? Isso é verdade. Com certeza. Tem gente querendo participar conosco aqui, 12 30 19 8801. Tem um áudio aqui, André, da dona Lourdes Galdino, tá carregando aqui o áudio dela. Vamos ouvir o que a dona Lourdes tem a dizer pra gente. Dona Lourdes, que é nossa ouvinte assídua aqui, ela gosta quando o senhor vem, hein, doutor? Já até conhece, né? Vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, dona Boa tarde, Lourdes. doutor. Parabéns pelo programa, né, Vanessa? Você sempre está em primeiro lugar. Deus obrigada, abençoe, viu? É a Lourdes Galdino de Jacareí. Parabéns pro doutor falar que procura saúde, não é procura doença, viu? Viu, gostei, viu? Aí, boa, né? Porque eu sou dessas pessoas também, que eu faço uns exames, não tô procurando doença, não. Eu já falei pra turma, né? Eu não procuro doença, que eles falam que eu procuro doença. Procuro saúde. Que a gente descobrindo problemas no começo, os médicos falam, né? E é verdade, viu, Vanessa? É mesmo. Tem mais chance de cura. Sim. Eu mesmo descobri o glaucoma que eu trato por um acaso. Que eu fazia exame todo ano, né? Eu tinha a traumetria, só que parou tudo, né? Ele nem vai para lá e nem para cá, né? Aí o meu óculos sempre a lente não aumenta o grau. Porque devido ao problema, né, parou, não vai nem pra lá nem pra cá. Ai, meu Deus. E eu
eu descobri o glaucoma. Graças a Deus, estou tratando, já tem mais de 3 anos, mas por um acaso. Tá vendo Eu só? cheguei na doutora e falei, doutora, eu quero fazer o exame. Ela, mas os exames demoram muito. Eu falei, eu quero fazer. Ó, a Pode insistência demorar. é importante. Teve exame que quando eu fui fazer, um exame bem sofisticado aí, estava com 3 anos eu esperando. Nossa, Mas eu fiz e estou fazendo, graças a Deus, estou tratando. não desistiu, Tá né, tudo dona bem, Lourdes? graças a Deus. Que ótimo. E vários outros probleminha que eu tenho, que eu descobri também por um acaso, porque eu fico no médico, ginecologista, ortopedista, todo tipo, negócio dos rins, coração, e tudo. Que bom, Fica dona em Lourdes. cima. Ó, isso aí. E a rede pública demora muito, né? Porque são muitas pessoas. Sim. Então, a gente tem que ficar em cima. Vou na secretaria, fazer reclamação. Eu fico Isso assim. mesmo, dona Lourdes. Tá bom, Vanessa? Um abraço. Parabéns, viu? Obrigada, Deus O programa abençoe. tá lindo. Você sempre leva especialista aí, nota 1000, viu? Ai, que bom, viu? Abraço, boa semana. Para a Deus senhora abençoe. também. Amém. Olha que legal, né? Dona Lourdes mandou pra gente aqui. E é exatamente isso. Acho que é isso, né? A gente insistir. Ela coloca vários pontos aqui. A questão das vezes falar isso pro profissional. Não, mas não precisa. Não, mas eu quero fazer. Né? Ah, a rede pública demora. Não, é meu direito. Tem bastante gente, mas eu vou continuar esperando, né? Eu vou atrás, eu vou lá ver por que tá demorando. É isso, é não desistir da gente mesmo, né, doutora? E também, doutora Érica. O tempo da espera realmente a gente sabe que em alguns momentos é grande, sim, né? Sim, infelizmente. Mas você deixar de ir no seu ISTA, né, dona Lourdes? Vai no proctologista, no ortopedista, acho que é fundamental. E o que eu vejo também é essa preocupação dela de fazer a prevenção é fundamental, né? Eu acho que a gente está num momento agora que a gente tem possibilidades, apesar de algumas vezes serem demoradas, mas eu acho que a gente tem. E os exames hoje estão muito mais avançados do que antigamente, sim, né? Sim. Então, na minha opinião, a gente tem que ter essa resiliência mesmo, essa paciência. E se possível, dona Lourdes, chama todo mundo aí do bairro para fazer, né? É, isso mesmo, já serve de exemplo, né, doutor? Que bonitinho, você vai falando, não, vou na ginecologista, e é exatamente isso, porque muitas pessoas, até puxando um gancho essa questão da ginecologia, né, a dona Lourdes, uma querida aí, muitas mulheres também, depois de uma certa idade, falam, não vou mais, né, no ginecologista, não tem mais necessidade, a gente tem que ter um olhar diferente também, né? Sim, sim, mesmo com a demora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é cuidar da gente. Sim. Né? Eu sei que pode ser que demore um pouco e continue lutando, porque se parar é pior, né? É. E hoje descobriram-se mais as doenças, câncer de colo de útero, câncer de mama. A gente estava se perguntando por que será? Além de todas as coisas que a gente falou, alimentação, sono, atividade física, mas é porque o diagnóstico está mais seguro, a gente está mais conseguindo diagnosticar mais antecipadamente as doenças, né? Eu acho que isso vale também para a tua área, né, Walter? Também. Eu acho que até na área da doutora Érica a gente avançou muito, né, nos últimos anos, né, na prevenção e tratamento do câncer de mama, né? Então, câncer de mama que é um dos maiores que a gente tem. Sim, sim. Eu acho que você ter a possibilidade de ir atrás hoje nessa atuação da ginecologista é um ganho, na verdade, de liberdade, né? Eu vejo assim, quantas pessoas a gente conhece que fez uma mastectomia, tirou a mama. Assim, não é uma coisa que a gente ficaria com preconceito, mas para quem tem, sabe, né? Que é uma coisa que te tira muito da felicidade da mulher, né? Como direito. Então, se você pode prevenir, por que esperar acontecer, né? Eu acho que não tem nenhuma... E eu costumo falar assim que o ginecologista é o clínico da mulher. Então, geralmente, ele pega antes várias outras doenças que podem ser encaminhadas e direcionadas o quanto antes, né? Com certeza. E essa questão do câncer de mama é muito interessante, né? Porque a gente realmente, a doutora comentando sobre isso, né? Fala, nossa, mas... E a gente percebe muita gente jovem hoje em dia sendo diagnosticada. Gente, eu mesmo conheço umas 4 amigas, assim, super jovem, com menos de 30 anos, que foram diagnosticadas com câncer de mama. Mas o que faz a diferença, né? Além de toda a questão dessa atenção, mas é descobrir o quanto antes, é estar atento, é essa aceitação que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, tudo faz diferença, mas é exatamente isso, é você conseguir o quanto antes. Às vezes, eu mesmo tenho uma afilhada que ela foi num exame de rotina, ela foi fazer o Papa Nicolau no ginecologista,
pediu ali e ela não sentia nada. E ela descobriu, graças a Deus, na semana passada celebrou a sua última químio, tá lá, agora fez a cirurgia também. Bom. E é isso, é vida, né? É você ter esse olhar pra você. Eu costumo dizer, gente, tem coisa que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? E cuidar da nossa saúde é isso. Você pode ter alguém que te apoie. Você, homem, que às vezes sua mulher fica aí, vou marcar médico pra você. Você vai sim, né? Aquilo ali é amor. Mas se você não for, também não vai resolver. Ela não pode ir no seu lugar, né? Ela não pode ir lá e levar, doutor, meu marido é isso, faz isso, tá difícil isso. Mas ele precisa estar lá. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também, né? Tem que amarrar. Você tá rindo, doutor? O senhor também tem que ser obrigado não, né, doutor? Eu tava pensando que existe até um trabalho estatístico sobre isso, sabia? Tem? Que se descobriu que 70% dos homens só vão na consulta devido à esposa. 70%? Então a cada 10, 7 vão por conta da esposa. Só 3 têm boa vontade sozinho. Continuemos nessa luta, né, doutora? E eu, como ginecologista, posso falar o quanto de reclamação que eu recebo. Olha, é uma luta lá em casa, né, doutora? E às vezes a mulher é até rotulada, né? Ah, hipocondríaca, nossa, mas que tanto vai no médico, né? Tem umas piadas assim, né? Chato, mas eu também sou que nem a dona Lourdes. Eu preferi ir lá, o doutor dizer assim, nossa, mas tá tudo ótimo. Oh, beleza, agora mesmo, que eu vou seguir aqui a vida, né? Porque se chegar e falar assim, não tem mais jeito não, né? André, vamos pro intervalo e a gente volta já. Hoje nós estamos conversando aqui, hoje é o Dia Mundial da Saúde. E aí? Faz uma avaliação, gente. Ainda estamos no começo do ano, estamos no 4º mês do ano. Temos ainda aí vários meses pela frente. Você que prometeu lá no final do ano, esse ano vai ser um ano da virada. Vou fazer atividade, vou mudar minha alimentação, vou cuidar mais. Como é que tá fazendo aí? Suas metas? Já apagou, já jogou fora esse papel, nem tá ligando mais? Ou não? Não começou ainda? Mas nunca é tarde, comece hoje, não tem problema. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Que tal começar a partir de agora, né? A gente tá falando sobre esse Dia Mundial da Saúde, hoje com o Dr. Walter Miyamoto e também com a doutora Érica Montalvão, enroscou aqui. Eles que são presidente e vice-presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, que hoje vem fazer um convite muito especial para você, que é a caminhada Agita São José aí, mais um ano, essa tradição na cidade, que quer trazer para você essa importância da conscientização de olhar para a sua saúde e também da prática de atividade física. A gente volta já. Pontualmente 1h, boa tarde, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, hoje é o Dia Mundial da Saúde e aí, claro que a gente não poderia perder essa oportunidade, né? Para falar sobre saúde, né? Muitas vezes a gente pensa em falar mais em doença, mas que tal a gente falar sobre saúde? Porque quando a gente fala de saúde, a gente tá falando de prevenção, né? Um estágio antes aí, antes de você chegar numa doença, que tal você fazer algo por você, cuidar da sua saúde, para aí sim poder dizer, não, tô bem, tô saudável, né? Tô com os exames em dia. E hoje quem conversa conosco sobre este assunto é o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista e presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de São José, e a doutora Érica Montalvão, ela que é ginecologista e vice-presidente da APM aqui de São José dos Campos, falando um pouquinho pra gente sobre esse assunto tão interessante que é sobre os aspectos da saúde. E claro que a gente vai reforçar para você, minha gente, dia 13, né, próximo domingo, tem aí mais uma caminhada Agita São José, que é promovido pela Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, em alusão exatamente a isso, é você ter um olhar diferente sobre a sua saúde. E claro, você continue participando conosco, 12-30-19-8801. E tem pergunta aqui. Tem uma pergunta para a doutora Érica. Vamos lá. Gostaria de saber da doutora Érica se a testosterona a 0,04 é baixa para 40 anos. Se ela é baixa, se tem ligação com desânimo, cansaço, tristeza, falta de energia e libido. Fiz o exame, ainda não passei no retorno, mas não estou bem. Tenho todos esses sintomas. Faço musculação de segunda a sexta-feira. Ela não colocou que você pode identificar, então eu não vou identificar, por favor, doutora. A testosterona faz parte, né, desses sintomas todos que ela questionou. Mas assim, eu não posso pensar só no hormônio testosterona. E esse 0,04 pode ser a testosterona livre, que existe a testosterona ativa. Tem a testosterona de reserva que circula, tem a ativa. Então, assim, precisa, num contexto maior, avaliar
se tem anemia, se a hemoglobina está baixa, se está acima do peso, como é que está o sono, isso é importante, né? Se tem você está tomando anticoncepcional, que anticoncepcional também é um fator que diminui, né, a testosterona, então precisa ver o contexto. Mas é um limite, é um valor baixo, sim. Para 40 anos, né? Mas tem que olhar o contexto, então, né? O mas tem todo, como né? melhorar, porque dependendo do que estiver alterado, é onde a gente vai atuar. Sim, tem que olhar então toda essa complexidade, porque provavelmente ela não fez o exame só da testosterona, é um exame completo ali, né? Isso, existem deficiências de vitaminas que ajudam na promoção, na ativação dos hormônios, e o estrogênio também tem que estar sendo avaliado, né? É um ligado com o outro, então, doutora? Ah, bacana. Então fique atenta aí, né, a essa situação. Tem mais uma participação. Olá, boa tarde. Gostaria de mandar um abraço para o Dr. Walter. Doutor, de tanto ouvir o senhor falar sobre atividade física, olha só, doutor, comecei a fazer e olha, meu intestino tá uma beleza. Agora vou no banheiro todo dia, faz 6 meses que não falho na academia. É o Carlos Alberto de São José. Olha, doutor, salvou um, já boa, tá bom, Carlos. Hein? Fiquei feliz, viu? Obrigado. E que legal. E doutor, e é real mesmo essa relação do funcionamento do intestino com a atividade física? Fundamental, né? A gente, para poder ter uma boa digestão, a gente costuma falar que a gente tem 2 tipos de estímulos, né? Primários, né? O gastrocólico, que é quando você come e você ativa o intestino, e o ortocólico, que é quando você está em posição ereta, em pé ou em atividade, que também estimula. Basicamente, o que você está mandando para o seu intestino eu estou fazendo atividade e eu preciso de energia. E aí o seu intestino vai responder para você, então se você precisa de energia, eu preciso andar bem e absorver bem nutrientes. E aí ele começa esse processo que no fim das contas acaba tendo uma boa evacuação e tudo mais, né? Nossa, então, que legal. Isso é uma das coisas importantes. E a outra resposta que ele dá é que 90% da serotonina é produzida no intestino, né? Então, lembrando para vocês que estão sempre com a gente, a serotonina é o que chamam de hormônio da felicidade. Ele é um químico que faz com que a gente tenha muita autoestima, muita certeza do que a gente está fazendo e, em última análise, acaba fazendo com que a gente tenha alta performance no dia a dia e tendo uma satisfação positiva conosco mesmo, né? Olha só que interessante. Tem mais pergunta aqui. A Carmen, olá, boa tarde. Doutora Érica, gostaria de saber em relação a candidíase de repetição. Sempre tenho e pesquisei na internet, é ótimo, né? Isso é comum já, vocês ouviram, né? Pesquisei na internet, faz parte. E vi que mudança de alimentação e atividade física pode ajudar. É isso mesmo ou é um mito? Olha que interessante. Não é mito. É verdade? Perfeito, auxilia bastante. A gente sabe que o açúcar, o corpo, pessoas que, mulheres que e homens também, né? Que consomem bastante carboidrato, formiguinhas, açúcar, né? Teoricamente, funcionaria como não é diabético, hein, gente? É só uma característica. Sim. Né? E muda o pH da vagina. Nossa, o pH da vagina muito ácido favorece a candidíase, né? Então a gente sabe disso. Um lugar quente, úmido e com comida. Então o micro-organismo adora ficar lá. Então, se você reduzir os açúcares, com certeza, aumentar a atividade física, qual que é a função da atividade física? Aumentar a imunidade, melhorar a ingestão de água, melhorar a qualidade do sono. Isso melhora sua saúde, no geral. Nossa, que legal. Então, Carmen, não é mito, hein? Então, se você não tá fazendo isso, já faça para já te ajudar. Mas, claro, procure um profissional também, né? É importantíssimo, né? Mas fazer isso também, né? Eu já vou aproveitar e fazer um gancho do excesso de carboidratos, né? Normalmente a gente não pode, é claro, dar como um vilão carboidrato, mas aqueles que são derivados de farinha de trigo, farinha branca, né? Eles são mais prejudiciais para nós junto com os doces. E aí, no intestino específico, ele faz um fenômeno que a gente chama de leaking gut, que é uma abertura entre as células. Ao invés das células fazerem uma barreira e filtrarem os nutrientes, elas abrem como se fosse uma teia, assim, uma rede bem com furos grandes, e aí passa tudo. É nessa hora que dá inflamação na gente. Então, quando a gente fala que a farinha branca é um vilão atual nosso, é porque ela faz um fenômeno de não brecar mais inflamações no nosso corpo. E aí isso inclui tanto a parte ginecológica, quanto intestinal, renal e assim por diante, né? Nossa, muito sério isso. Tem mais participação? Tem áudio aqui, André? Podemos ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Márcia. Queria saber sobre baixar a cabeça
e ter movimento de cabeça, da vertigem. Eu tô com muita vertigem, tontura. O que será que podia ser? Na hora que eu tô deitada na cama, eu mexo a cabeça e fico tonta. Se dá um movimento brusco, eu fico tonta. Vou na ginástica hoje de manhã, fiquei tonta também. Dá uma vertigem, dá uma tontura, aí fica suando frio. O que será que é? Obrigada, viu, dona Márcia? A dona Márcia Ramiro aqui do Galo Branco. E aí, que vocês podem falar para ela? Diz que até ela na atividade física tá ficando um pouco tonta. Então, tem que avaliar. Pressão baixa pode dar tontura, labirintite pode dar tontura, sinusite pode dar tontura, hipoglicemia pode dar tontura. Então, assim, precisava avaliar direitinho. Mas ela relatou que quando levanta da cama, né? Sim. Eu acho que, assim, precisa avaliar a parte, né? Otorrino, labirintite, né? Para avaliar medicações. Existem algumas medicações, eu não sei se ela está tomando também, pode desencadear. Então, assim, precisa avaliar corretamente. Não pode deixar, se está já recorrente e há mais tempo, não pode deixar, né? Eu acho que o mais importante sempre é começar com uma avaliação clínica geral, né? Você vê se está tudo ok nos hormônios e nos exames laboratoriais de sangue, mas até de coração, né? Muitas vezes a gente está com uma falha de bomba do coração que também dá uma tontura, né, na atividade física. Mas feito esse check-up geral, após isso, em geral, a gente foca bastante no otorrinolaringologista, que é o especialista do labirinto, né? Sim. Que é aquele que vê o equilíbrio do corpo. Então, dentro do nosso ouvido tem um mecanismo bastante parecido com uma montanha-russa. Para quem nunca viu, é um monte de círculozinhos juntos que fazem com que a gente tenha equilíbrio. E, eventualmente, esses condutos aí, eles podem estar com uma alteração. E quando você levanta, ele dá uma alteração de tontura mesmo. Em geral, um teste bem simples é você pegar uma pessoa e pedir para ela colocar o dedo na frente dela e ir aproximando no meio do olho. As pessoas que têm problema nesse lugar do labirinto, em geral, começam a fazer um movimento meio rápido do olhinho olhando para um lado para o outro. A gente chama de nistagmo. Então é só uma curiosidade, mas assim, ao invés de você fazer esse teste em casa, recomendo que faça essa avaliação nessa sequência. Bacana. Então, dona Márcia, né, você continua esse sintoma aí, procura um profissional, né? No primeiro momento, a gente sabe que às vezes é necessário ir num pronto-socorro, né? Vai lá também, né? Mas faz isso. Ela até colocou que agora também tem zunido no ouvido, né? Então... Tem a ver com a idade também, tem, que a menopausa, né, pode trazer esses sintomas. Também, tá? doutora? Pode. Nossa, são dos sintomas já classificados, tontura e zumbido no ouvido. Então, procura aí, né? No primeiro momento. Sei a idade dela. Marca o seu profissional aí, porque realmente pode ser várias coisas, né? Sim. Bacana. Tem 54 anos, colocou aqui. Então tá ágil lá. Agora vamos falar sobre uma coisa muito interessante aí, mais uma vez, algo que já virou tradição. Aí esse ano entrando na maioridade aí, doutora, a 18ª caminhada Agita São José. Conta pra gente mais um ano, né? E é algo que já virou realmente uma tradição, as pessoas já ficam esperando aí, principalmente, né, os profissionais, quem é adepto a essa prática de atividade física. Super legal, né, Vanessa? A gente está realmente debutando aí, né, nos 18 anos. Maioridade. Um evento que legal. Que já é tradicional realmente em São José dos Campos e a gente aqui, a gente está representando um movimento mundial, né? Eu gosto de ressaltar essa história, porque é um movimento que começou em São Caetano do Sul, com o Dr. Vitor Matsuda, depois virou o Agita São Paulo, o Agita Brasil e hoje é o Agita Mundo. Então, no mês de abril, todos os lugares do mundo têm atividade física para poder incentivar as pessoas a se movimentar. E hoje, no Brasil, um dos polos somos nós aqui de São José, que a gente realiza a nossa tradicional caminhada. Dessa vez, agora, no dia 13 de abril, no próximo domingo, a gente vai estar saindo da nossa sede da APM, ali na Avenida São José 1187. E lá a gente faz um aquecimento, as pessoas vão receber o seu kit. Os 300 primeiros vão receber a sua camiseta alusiva do nosso evento. E aí de lá a gente sai numa caminhada para o Parque da Cidade com o nosso trio elétrico já fazendo bastante animação. E lá na chegada a gente vai ter as nossas estações de saúde com medição de pressão, destro, orientações de avaliação física. Além, claro, da rua de lazer que sempre está conosco para a criançada brincar. Esse ano específico
nós vamos repetir um dos eventos mais legais que a gente teve, que começamos ano passado, que é o treinamento em parada cardíaca. Sim. Então você que está em casa, sempre quis aprender como fazer reanimação de parada cardíaca, aquilo que todo mundo chama de massagem cardíaca, esse é o momento. Pode vir conosco no dia 13 de abril, que lá no Parque da Cidade nós vamos ter uma equipe especializada da ONG Salva Coração, que é do Dr. Pedro Dutini, que vai estar capacitando em bonecos reais. Vocês vão fazer massagem cardíaca em boneco mesmo, para você aprender como se faz esse atendimento em qualquer lugar da sua vida. Então lá no dia 13 nós vamos estar, a partir das 8 horas, abrindo os portões. E lembrando que a gente vai ter também sorteio de bastante brindes aí, em especial esse ano, né? A gente vai ter um apoio da Bluefit, que é uma academia bem parceira nossa, e eles vão estar distribuindo lá 300 vouchers para quem estiver conosco, para poderem degustar aí uma semana de academia de graça na Bluefit. Então você não vai ter desculpa para poder não fazer atividade mais. Pois é, né? E interessante isso, né? Essa questão que realmente é olhar para várias questões, né? A gente comentava sobre isso, que estar nessa caminhada é uma caminhada, né? Nós tivemos aí a oportunidade de ano passado, estive lá, né? Achei que não ia aguentar, gente. Achei que não ia aguentar. Falei, ih, meu Deus, é longe, né, André? Mas consegui. Mas é tão gostoso, porque você vai ali naquela agitação, tem um aquecimento antes, você está junto com as pessoas, aquela interação, né? Conversando e, ao mesmo tempo, você entendendo como que o nosso organismo, né, reage diferente quando você está caminhando. E algo que chamou minha atenção, né, é exatamente isso, é você caminhar pelas ruas. Hoje em dia a gente não faz isso, a gente passa ali de carro no transporte público, você não consegue observar nenhuma árvore plantada ali, né, doutora? Aí você tem essa oportunidade, faz diferença, não faz? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu, por coincidência, esse final de semana assisti sobre aquele programa sobre as zonas azuis. Sim. Opa. E ele sintetizou no final que a gente precisa fazer atividade física e caminhada. Eles tentaram fazer esse Zona Azul, que são da longevidade, onde existem as pessoas com mais idade, né, vivas e com saúde. É uma série, né? E aí fizeram numa cidade nos Estados Unidos, uma pequena cidade, e o que eles implementaram e que mudaram assim drasticamente vias para poder andar, caminhar e praticar esporte na cidade com frequência. Você não tem noção como mudou a saúde da cidade. Verdade, né? Para usar menos carro, porque você trabalha sentado o dia inteiro, mas tem que caminhar, você vai de um lugar para o outro caminhando ou de bike, que seja. Então aí, tá vendo? Esse ano específico, aproveitando que a Érica está conosco da ginecologia, o tema central desse ano da campanha é que a gente faça foco tanto no início da vida quanto na mamãe, né? Então esse é um ano que a gente vai focar bastante atividade física na mulher, na mamãe e no bebezinho e nas crianças, que a gente tem visto que tem tido um alto índice de aumento de obesidade. Pois é. E que isso está dando problema para todos nós, né? Então, lembrando aí para vocês, convidando novamente, dia 13 de abril, domingo, a partir das 8 horas, na Casa do Médico, ali no centro, em frente ao Banhadão. Se vocês puderem levar 1 quilo de alimento, ajuda bastante, e aí a gente consegue te dar um kit bem completo para lembrar desse evento. Sim, e é interessante, né, quando o senhor fala em relação a essa questão da mamãe, porque é também uma das questões, né? A gente, quando se torna mãe, né, o nosso foco muda. Se a gente não se atentar, né, a gente deixa de cuidar de nós mesmos, né? Não que o pai não faça isso, mas a mãe tem essa tendência, né, doutora? Me corrija por ver se eu estiver errada, né? Mas estou dizendo isso como mãe. O nosso foco muda, né? Você pode estar doente, mas se seu filho tossiu, você esquece a sua doença e vai cuidar da tosse do seu filho. E às vezes por conta disso, a gente querer, né, dar o nosso melhor, isso é lindo, é amor, mas a gente acaba se deixando, né, se anulando, e a gente precisa ter um olhar diferente sobre isso também, né? Precisa. Uma tática que eu costumo falar no consultório é o seguinte, ó: mãe, seu filho precisa praticar esporte, mas vai junto, que pequenininho não pode ir sozinho. Sim. Então faz você também o esporte junto com o seu filho. Aí você já vai ensinando ele desde pequenininho a ter o gosto, seja qual esporte for, né? E ela vai fazendo junto até tomar gosto. Sim, gente. Até porque, né, para cuidar do filho, você tem que ter um pique, né? Você tem que ter fôlego, né? Senão não dá conta, né? Inclusive, doutora Érica, até aproveitar o gancho, né? E doutor Walter também, algo que mudou muito nos últimos tempos, pensando nessa questão da mãe, né? Que eu me lembro que antigamente, quando se engravidava, a mulher não podia fazer nada, né? A gestante, não, pelo amor de Deus, não pega essa garrafa de 1 litro de água aqui não, pelo amor de Deus, né? Doente.
doente, né? Tava doente, né? Mas a gente vê que isso mudou. E hoje, muitas gestantes aí que já tinham a questão de prática de atividade física seguem na gestação. Claro que com orientação e limite, né, doutora? Tem que ter esse olhar também. Porque não é porque engravidou que tem que parar, mas claro que tem um foco diferente, né? A orientação que eu passo mais comum, que eu acho que vale para todo mundo que engravida e quer uma orientação, é o seguinte: se você não faz atividade física, nunca fez, depois que passar no seu obstetra, até 12 semanas, um pouquinho mais de cuidado. Depois de 12 semanas, orientada e liberada, pode fazer. Evitar só impacto e peso excessivo. Né? Quem já fazia, eu falo, eu não oriento que pare, continue, só que diminui o impacto e diminua o peso. Mas não precisa parar. A gente tem jogadora de vôlei, continua jogando vôlei grávida, lógico que com orientação, né? E com a aprovação do médico dela. Mas é isso. Acho que hoje em dia a gente não para. Exceto, claro, os casos de risco, né? Que aí a gente, né, como a doutora falou, cada caso é um caso. Mas a sua maioria, mesmo que não seja uma atividade na academia, né? Porque a gente vê atividade física só como academia, né? Não é isso, tem tanta coisa, né? Levar seu filho na escola, dar uma volta ali no parque. Eu brinco, né? O Dr. Walter sempre falava isso aqui, né? E eu sempre comento, gente, eu tenho 30 a 40 minutos para treinar. É o que eu tenho, eu não tenho mais que isso. Né? E eu conciliei ali, de tanto o Dr. Walter também falar, outros profissionais aí, falar, faz o pouco, porque aquilo pouco com Deus é muito, não é? E faz diferença, né? Você veja assim, eu até falo assim que às vezes a gente vai na academia não pelo músculo, né? É pela mente, né? Então vai ter dias que você não vai querer ir, vai assim mesmo. E aí, assim, não necessariamente naquele dia você vai correr o tanto que você corre normalmente, você não vai levantar carga que você levanta o habitual, mas só de você ter ido, você vai estar treinando a sua mente a falar, não, eu posso e eu consigo fazer isso todos os dias. Então, não perca a chance de poder ir bastante frequente aí a sua atividade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu pesquisei para uma outra vez para poder orientar também, sedentarismo quer dizer quando a gente não faz, ou seja, faz menos de 150 minutos de atividade física por semana, 3 de 50 minutos para mais, então não é sedentário. Quem faz 2 de 50 minutos é considerado sedentário pela OMS. Então, Nossa Senhora. Então, eu não sou sedentária, minha gente. Eu vou calcular aqui. Mas não é isso que eu falo. É você também, talvez, olhar, né? Ter esse olhar, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que a vida da gente é corrida mesmo, né? Todo mundo tem a sua rotina aí. Mas, de verdade, eu fiz isso. Parei um dia, escrevi a minha rotina e falei, peraí, mas desse horário a tal horário, o que eu faço? Não, eu não faço nada nesse horário, então vai ser nesse horário. Achei uma academia que é o caminho da escola do meu filho, porque aí quando eu passo em frente e eu não paro, bate o remorso, entendeu? E aí, assim, a gente tem que ir se achando, porque sabotar, a gente se sabota mesmo, né? Aproveitando o gancho desse tema desse ano do Agita, que é a saúde da mamãe e da criança, quando você não tiver com vontade de fazer por você, faça pelo seu filho, pelo seu parente, doutor. Seu esposo, né? Muitas vezes não vai dar vontade. Aí você fala, não, mas peraí, eu preciso estar firme para poder cuidar do meu filho e preciso estar bem para aproveitar também, né? Eu tenho direito, né? Então, faça isso por você também, muitas vezes. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Eu falo, ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor próprio, se você não tem saúde, como é que você vai dar pro outro, né? Ai, tira do meu filho essa tosse, passa pra mim. Se você não tá bem, você é bem capaz de você não aguentar também, né? Mas, doutor, então vamos reforçar o convite pros nossos ouvintes aí. Domingo, então, 8 horas da manhã, é isso? A concentração. A gente começa a abrir os portões lá no dia 13, né? Domingo que vem, lá na Casa do Médico, que fica em frente ao Banhadão, na Avenida São José 1187. E aí, durante esse período, até umas 9, por volta de 9, 9h30, a gente vai estar entregando os kits para todo mundo, para quem levar 1 quilo de alimento, né, não perecível. E aí lá a gente vai fazer esse aquecimento para depois sair com a caminhada até o parque da cidade. Não fiquem preocupados, não é uma corrida que vocês vão desmaiar no caminho, é um evento familiar, mas dá para dar uma suadinha e no meio do caminho a gente vai estar distribuindo os brindes também lá pro pessoal.
Legal. E é aberto para todas as pessoas, né, doutor? É importante falar isso porque é da Associação Paulista de Medicina, mas não é só para os médicos e familiares, não. É para toda... O nome é Agita São José, né, doutora? Exatamente. É para agitar todo mundo, né? É isso aí. E é legal também, né, que chamou minha atenção ano passado, né, a questão da faixa etária, que realmente tem, desde as crianças ali, né, que tem aquele pique, vai no pique, depois já quer um colo, né, mas tá tudo certo, né? Quanto também as pessoas mais idosas, né? E aí é aquilo que eu falo, gente, os idosos têm dado um baile e muitos jovens, né? Eu vejo aí, de verdade, quer dar uma voltinha, quer ver isso, vai no Parque Vicentino Aranha ali, dá uma olhadinha naquele... Gente, o que tem de pessoas, quando eu chego aqui na rádio, por volta de 6 e pouco, 7 horas da manhã, o que tem de idosos fazendo caminhada, é lindo de ver, não é? Eu acho que para vocês, profissionais da saúde, deve ser mais bonito ainda de ver essa situação, não é? São José é uma cidade privilegiada. Não a gente tem visto bastante... né, pessoas praticando esporte. Muito cultural, isso, né? É muito legal isso. E tem muita atividade, né? E não tem faixa etária. Mudou também esse conceito, né? Porque também tinha isso, né? É a questão da gestante, a questão da criança. Você vê que hoje em dia jovens estão... Não é que você vai mandar seu filho de 3 anos pra academia, mas vai lá pra uma natação, um futebol, ainda mais hoje, né? Que muitos deles não sabem nem o que é brincar na rua. Nós, antigamente, né, André? Não é brincar na rua. Nossa atividade era pega-pega, esconde-esconde, pular muro, né? Subir em árvore, né? Agora, a gente sabe que, infelizmente, muitas dessas crianças não podem, né, doutora? E melhora o relacionamento das crianças na escola, diminui bullying, ela com facilita certeza. nessa verdade, entrada doutora. na escola, é Com muito certeza. importante. Convívio o esporte social, né? facilita esse convívio com outra criança, entendeu? Que também é saúde, não é? Sim. Eu Saúde, falo para as com pessoas, certeza, né? porque é aquilo, né? Quando a gente fala de saúde, a gente agora começa a ter essa visão de que saúde não é ausência de enfermidade. Às vezes você tá doente mentalmente, mas essa questão mental sua é porque você não convive com ninguém. Você se isola, vive no seu mundinho só, porque você não consegue sair. Aí aquilo que é mental vai passando para algo físico sem você perceber. Então tem que ter esse olhar, né? Então, assim, atividade física para as crianças é importante, já que não brinca na rua. Se dá para brincar, brinca, né? No parque, né? Você tem essa possibilidade, quando a doutora falou, leva seu filho no parque, aí você aproveita e dá uma caminhada também, né? Vamos lá junto. E essa questão da obesidade é muito séria, a gente já falou sobre isso. Até tem a pastoral da criança, né? Eu me lembro há uns anos atrás que eles tinham aquelas multimisturas, eu não sei se vocês se lembram disso. E aí eu lembro que uma vez eu fui perguntar para uma agente sobre essa multimistura. E ela falou assim, não, a gente praticamente não tem mais isso. Eu falei, não, porque agora a gente quase não lida com desnutrição, a gente lida com obesidade. E eu falei, meu Deus, olha como que virou a chave assim, não é? E a gente fica atento, a gente tem filhos, não é, doutor? É verdade, mudou muito o perfil, né? E a gente tem que ficar bem atento aí a esse equilíbrio aí de atividade e alimentação, né? Senão, pode ser que a gente perca o tempo, inclusive lembrando que a nossa expectativa de vida está aumentando a cada ano, graças a Deus, né? A nossa população vai envelhecer. Então seguramente nós vamos bater meta de 90, 94 anos aí. Meu Deus. Então quem tá aí com seus 50 aí tá achando que já chegou a hora. Ai, aí pode ficar tranquilo que tá na metade, hein? Tem que trocar o óleo, tem que fazer a revisão do carro aí, viu? É aquilo, né? Eu sempre falo, não adianta viver mais sem qualidade de vida, tem que viver mais bem, né? Porque às vezes também você fica mais triste ainda, não é? E não esquece, eu falo que a aposentadoria é uma coisa que a gente tá voltando a falar até na área da saúde, aposentou, mas não pode parar. Porque precisa estimular o cérebro também, não é só o corpo. Com certeza, eu sou dessa, eu falo que quando eu aposentar, eu quero aposentar só do trabalho, André. Eu quero passear, viajar, ir pra casa do idoso, né? Praticar atividade, tem que viver, né, doutor? Arrumar um biquinho, cuidar de neto aí também, gente. Também tudo é legal. Eu vou estar querendo treinar todos os meus netos no taekwondo. Faço questão. É a minha meta. Que chique, tá vendo? Então aí, qual é a sua meta de vida, né? Doutor, então vamos reforçar a última vez. Domingo, então, todos os nossos ouvintes de Osência têm um compromisso, 8 horas da manhã na casa do médico aqui em São José, ali perto do Banhado, né? Uma referência boa, né? Sai de lá por volta de 9 e meia, né? Isso. Vai pro Parque da Cidade lá. Só alegria, né? Tem oficinas lá também, tem aferição, né? De pressão, né? Lá na chegada, além da caminhada, nós vamos ter as estações lá de medição de pressão, diabetes, a avaliação física para ver como que tá o seu corpo em relação a alongamento, etc. E eles vão te dar umas orientações depois de como você prosseguir.
Ali vai ter a nossa rua de lazer com a criançada podendo comer pipoca, algodão doce lá de graça e o nosso treinamento de parada cardíaca aí que é imperdível, né? Com certeza. Dr. Walter, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela parceria. Até a próxima oportunidade. Ótima tarde, boa semana e bom evento também. Obrigado a todos, hein? Um abração. Doutora Érica, obrigada. Viu? Um prazer conhecê-la e até a próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. O Instagram da associação, o senhor lembra de cabeça qual que é, doutor? É a PM, né? APM-SJC. A PM-SJC. Lá também você pode acessar pelo Instagram, @APM-SJC. E lá tem toda a programação, né? Tem o endereço certinho para você que é de outra cidade e quiser também participar. André, obrigada, viu? Pelos trabalhos técnicos aí. Obrigada a você que interagiu, participou conosco. Uma excelente semana para todos nós. Que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.